Oi, pessoal. Nós estamos aqui com um convidado mais que especial, que é o psiquiatra Dr. Francis Silveira, e ele vai falar para a gente um assunto muito pertinente, que é a compulsão alimentar, o transtorno de compulsão alimentar. E por que é pertinente? A gente tem essa visão do Terra, que é Turma de Emagrecimento Humanizado, uma visão humanizada sobre o processo de emagrecimento. Então eu quero começar com uma pergunta que foi assim, campeã de dúvidas, que é o que é a compulsão alimentar e essa diferença da compulsão para a impulsividade, para a gula. Agradeço, Raquel, pelo convite, e é muito importante fazer essa interface entre a psiquiatria e a nutrição, porque devemos levar em consideração a saúde integral das pessoas. E falar dessa situação que é o transtorno de compulsão alimentar, que é um transtorno aí já no Manual Estatístico Americano, DSM-5-TR de 2012, trazendo algumas evidências significativas nos critérios elaborados e realmente falar dos conceitos desse transtorno que é recorrente por episódios de comer compulsivamente determinados alimentos de maneira reiterada, recorrente, e que é diferente das questões que envolvem a impulsividade. Porque a impulsividade pode estar ali presente em alguns transtornos, como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que também pode se correlacionar com o transtorno de compulsão alimentar, que é diferente aí, que vem desde dos episódios ali da infância, com alimentos específicos, né? Aquela famosa gula que relaciona a impulsividade de comer algum alimento específico. É nesse sentido que se diferencia o transtorno de compulsão alimentar da impulsividade alimentar, que é aqueles episódios ali por uma gula específica em um determinado alimento. Como, por exemplo, ele comer uma picanha no final de semana, comer de maneira deliberada, mas não ser recorrente isso. Que é diferente do transtorno de compulsão alimentar, que os episódios são recorrentes, com alimentos variáveis, né? E de certa forma trazendo prejuízos no seu IMC e realmente levando à obesidade, como ocorre no transtorno de compulsão alimentar. E como que a pessoa ela pode identificar? Fala assim, olha, tô com algum problema, eu preciso de ajuda. Porque, por exemplo, quem não conhece ainda a minha história, eu já estive com 27 quilos a mais. E aí teve um momento em que eu virei a chave, né, vamos pôr assim, que foi quando, num curto período de tempo, mais ou menos umas 2 horas, que foi quando a minha mãe saiu de casa, eu fiquei sozinha, então não tinha ninguém vendo, e normalmente esses episódios eram sempre assim, né, meus episódios de compulsão, eram sozinha, ninguém estava vendo. Então eu comi uma pizza inteira de 8 fatias e de frango com catupiry ainda, que é uma pizza pesada, e não obstante pedi um açaí, com tudo que eu tinha direito. Olha que eu nem como açaí, nem gosto de açaí com esses apetrechos todos. Eu gosto de açaí com fruta. Não por ser nutricionista, tá? É só o gosto mesmo. Mas tinha sorvete, tinha bombom, tinha disquete, tinha tudo. E aí, conclusão, comendo isso tudo em 2 horas, passei mal. A barriga ficou grande, aquele desconforto abdominal que foi difícil até para dormir. Mas eu tinha que comer aquilo tudo naquele período porque a minha mãe ia chegar. Então tem essa característica de comer escondido? Tem, porque na verdade a pessoa, às vezes envergonhada da situação ali, né, e por viver algumas situações de instabilidades afetivas ou emocionais, tende a alimentar essas emoções. Então a pessoa tem realmente essa necessidade da solitude e buscar o subterfúgio de alimentar compulsivamente quando está mais sozinho. Realmente nesse entendimento de buscar alimentar e preencher algum tipo de vazio relacionado a essa compulsão alimentar. E comer até passar mal. Pode ocorrer situações de até passar mal, porque você sobrecarrega a função hepática, a função pancreática, e você não vai ter enzimas suficientes para poder digerir o alimento ali e realmente trazer um desconforto abdominal, até mesmo distender, levando até riscos de pancreatite, se for pensar de maneira reiterada, e levando episódios aí crônicos e duradouros de disfunção hepática e, obviamente, disfunção das enzimas, principalmente da insulina. Porque existe um eixo aí que precisa ser regulado, né? E esse eixo do eixo cérebro-intestino, principalmente pela produção de uma enzima específica chamada GLP-1, que é um análogo aí do peptídeo glucagon, que é específico aí de sinalizar o cérebro. Quando você perde tem essa disfunção relacionada ao GLP-1, você não sacia dessa fome e acaba levando aí a prejuízos funcionais, dessa regulação. E obviamente quando ocorre isso aí, você pode levar prejuízos duradouros com processos inflamatórios
por síndrome metabólica e também associada à gravidade dos problemas psiquiátricos relacionados, ou dos transtornos psiquiátricos que se correlacionam. Então, você tendo esse comportamento, né, com transtorno de compulsão alimentar, aumento, né, em demandas alimentares, copiosamente, né, esses alimentos trazendo prejuízos funcionais e até mesmo síndromes metabólicas com agravamentos dos transtornos mentais. Vai longe de ser só estética, né? Vai bem além de ser só estética. Tanto é que alguns estudos mais novos estão tratando os transtornos de compulsão alimentar com análogos desse hormônio chamado GLP-1, que leva à consideração a saciedade alimentar e, obviamente, melhorando o peristaltismo gastrointestinal e também tratando os transtornos de compulsões alimentares, bem como também os transtornos por uso de substâncias, entre eles o álcool. Olha, eu não sabia. E uma vez identificados esses sintomas, quando que a pessoa procura ajuda? E quem ela procura, na verdade, né? Há necessidade de ter essa interface entre psiquiatria, nutrição, ao psicólogo. Então, qualquer desses profissionais que em algum momento, né, tenha entendimento, faça essa correlação. A interface é muito importante para que se estabelecesse um tratamento contínuo com melhora dos hábitos e, obviamente, se necessário, a introdução de medicações para essas características e estabelecer diagnósticos. Porque separando também que nem tudo também é um transtorno de compulsão alimentar, mas tendo critério para tanto, precisa ser tratado com medicações e até mesmo com psicoterapia e a nutrição para poder ter o equilíbrio, né, dessa dieta e ter toda uma dinâmica favorável para a saúde integral do indivíduo. E é importante a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas têm vergonha ainda de falar, eu vou ao psiquiatra, eu vou ao psicólogo, tanto que foram poucas pessoas, vocês prestem atenção, hein? Foram poucas pessoas que me mandaram perguntas, mas tenho certeza que a maioria tem aí uma dúvida, tem uma vontade de buscar o psiquiatra. E como que a gente faz para poder perder esse medo do psiquiatra, do psicólogo? A verdade é, Raquel, que o estigma acaba matando as pessoas. Imagina você reiteradamente aumentando os riscos cardiovasculares por transtorno de compulsão alimentar. Tanto é que as expectativas de vida nesses indivíduos diminuem 15%. Olha. Pela Organização Mundial de Saúde, se restabeleceu as expectativas de vida dos pacientes que têm transtornos mentais e, obviamente, relacionadas à síndrome metabólica. E você diminui a expectativa de vida nessas pessoas. Eu, nutricionista, domino toda a técnica do emagrecimento e estive com 27 quilos a mais. Se eu não tivesse procurado ajuda profissional de quem realmente a responsabilidade, né? Quem domina a técnica de lidar com as emoções em relação à comida é o profissional psiquiatra e o psicólogo. Então, se eu não tivesse esse suporte, eu talvez não conseguiria sozinha, dominando apenas a técnica do emagrecimento, eu não teria conseguido sozinha. Um exemplo clássico disso aí são as pessoas que se submetem à cirurgia bariátrica e têm um reganho de peso em relação a não procurar ajuda dos profissionais, tanto psicólogo quanto psiquiatra. Então o estigma afasta as pessoas e realmente pode colocar tudo a perder. Retornando àquela questão que envolve a obesidade, e é entendido que a obesidade aumenta, né, as complicações cardiovasculares pelas relações que se estabelecem nos estudos mais novos do processo inflamatório crônico e duradouro em coronárias, em sistema cardiovascular de maneira em geral, e agravando os transtornos mentais. A gente tem aí, entre os transtornos mentais que se correlacionam ao transtorno de compulsão alimentar e até mesmo a obesidade, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno do humor, a depressão. Há uma estreita relação com processo inflamatório e obesidade e depressão. Então, as pessoas que têm características, né, de desenvolver a obesidade pela questão que relaciona o transtorno de compulsão alimentar, tendem a deprimir, tanto pela questão do autoestima e também pelo processo inflamatório aí que a síndrome metabólica leva a esses indivíduos e agravando os transtornos mentais, com risco, com desfecho pior, que é a automorte. E um assunto que é de domínio meu, mas eu vou perguntar para o Francis, uma das melhores dietas para desinflamar o cérebro. Olha que interessante. Uns estudos mais robustos, recentes, até vindo agora de um congresso europeu, mostrou uma evidência satisfatória na dieta cetogênica, até para aqueles pacientes que têm um transtorno afetivo bipolar, melhorando a impulsividade, melhorando o comportamento compulsivo no sentido alimentar, mas também reduzindo a ansiedade nesses pacientes que têm essa característica
do transtorno afetivo bipolar e diminuindo os riscos de obesidade e, obviamente, melhorando os índices inflamatórios. Porque você diminui a inflamação, você melhora a performance cerebral, você impede o desenvolvimento de processos demenciais que comumente relaciona a essas doenças mentais. E a medicação, quando que ela se faz necessária e como que a gente pode perder esse medo da medicação? Porque às vezes a pessoa pensa que vai ficar dependente ou vai ter um vício com a medicação, aí pensa, não adianta nada eu tratar uma coisa e ficar viciado ou dependente de outra. Como perder o medo disso? Primeiro a gente precisa identificar as comorbidades que se relacionam à obesidade e os transtornos de compulsão alimentar. A fazer uma averiguação longitudinal se tem algum outro transtorno advindo lá do processo do neurodesenvolvimento, como por exemplo transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Obviamente tem que estabelecer critérios para dar o diagnóstico. Se assim for feito um diagnóstico, avaliar os níveis, leve, moderado ou grave, e introduzir medicações conforme as desordens relacionadas a essas condições de obesidade e transtornos mentais. Então a medicação vai ser empregada, obviamente, afastando os riscos e ver as características de benefícios que se empregam as medicações bem precisas. Então, uma prescrição bem adequada. Mas mais que uma prescrição medicamentosa, a gente precisa entender que a atividade física desinflama. O corpo em movimento é um anti-inflamatório. Então, um corpo em movimento diminui os riscos de compulsão alimentar, diminui o risco de impulsividade, porque você melhora o fluxo sanguíneo cerebral, você produz algumas endorfinas responsáveis pela saciedade, você melhora a sua performance física e obviamente, mental, nesse sentido. Isso. E algumas medicações, quando for indicado, obviamente, a gente tem bons estudos nos análogos de GLP-1, que é aquela ali que mimetiza a ação do glucagon, deixando a pessoa com mais saciedade, reduzindo o peristaltismo, melhorando as características dessa desordem que é a compulsão alimentar, o transtorno de compulsão alimentar. E também temos aí uma medicação para TDAH que foi aprovada pelo FDA, que é o lisdanepectamina, que é a medicação que a gente prescreve para os pacientes que têm transtorno de compulsão alimentar comórbido a transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o chamado, pelo comércio, obviamente que quebrou a patente, o lisdanepectamina, que é o mesmo aí, o Junev e o Venvanse. O Junev já vem na prescrição no ambulário, a indicação para o transtorno de compulsão alimentar e a medicação prescrita para esse caso. E tem muitos estudos com o Ozempic, que é o semaglutida, que é a medicação aí análogo do GLP-1, que é o hormônio que sinaliza aí a saciedade e melhora também o comportamento compulsivo. Então tem várias perspectivas. E obviamente tem outras medicações que podem ser empregadas, tratando a ansiedade, tratando a depressão, porque na verdade esses indivíduos buscam comer as emoções. Exatamente, então, comer as emoções. E precisa a gente filtrar isso daí e tratar com propriedade a base que desenvolveu a essas comorbidades dos transtornos alimentares de maneira geral, seja ele qual for. Aqui pela entrevista nós estamos falando do transtorno de compulsão alimentar, mas obviamente tem outros transtornos alimentares que precisam também ser ali com critérios de avaliação e buscar esse entendimento, certo? Certíssimo. E tem cura? Tem um tratamento. Obviamente, assim, falar em cura dos transtornos mentais falar de tratamento. Os tratamentos, por si só, levam a uma melhora na sua performance. Você precisa buscar isso aí. Porque as pessoas buscam cura, é igual buscar cura no diabetes. Tem um tratamento específico, com uma dieta, com acompanhamento nutricional, com acompanhamento. Então, uma vez dito isso, é importante a gente mudar os hábitos e, obviamente, com hábitos de vida saudável, buscar ou um tratamento duradouro. Porque pro resto da vida. É um resto da vida. Então, assim, é uma doença crônica com características peculiares e, obviamente, as pessoas precisam de estar tendo entendimento que não é só lá e buscar a estética em si. É preciso de tratar com a saúde integral, buscando a multidisciplinaridade para tratar essas condições que são crônicas e, por si só, requer uma abordagem multidisciplinar. Eu gosto de falar abertamente sobre mim, não tenho vergonha. Eu fui no Francis, ele é meu, não falei isso, né? Ele é o meu psiquiatra, meu médico, cuida de mim há 5 anos. Fui para tratar essa compulsão alimentar, essa questão alimentar, e acabei descobrindo outros transtornos. Então, por isso a importância de você buscar um bom médico, de você confiar nesse médico
e dar sequência ao tratamento. Porque muitas vezes também, voltando naquele assunto da medicação, a pessoa ela vai no médico, toma a medicação, ela tem os efeitos colaterais e desiste do tratamento. E aí você fala, isso não adianta nada, isso não é pra mim. E aí você não melhora nenhuma coisa, um outro possível transtorno que você poderia ter descoberto e poderia melhorar a sua vida em vários âmbitos que não só a alimentação. É imprescindível falar a respeito da adesão terapêutica, porque como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, como por exemplo, citando aí, apenas 10% dos pacientes têm uma adesão satisfatória. Tá vendo? Então, buscar essa ajuda profissional não é só o psiquiatra, porque melhora a adesão terapêutica de maneira global quando se busca alternativas, né, complementares, tanto com o educador físico, a academia, a nutrição, um psiquiatra, com psicólogo, com todos os profissionais que envolvam aí essa condição alimentar e até mesmo a obesidade. Precisa confiar e dar tempo ao tempo, né? Precisa de ter persistência, como algo que você predispõe a fazer na vida. E isso é sério, né? Se você tem uma diminuição da expectativa de vida, que é considerável aí, né? Em anos, né? Então você precisa de buscar essas soluções que sejam duradouras e, obviamente, atentar para a adesão terapêutica satisfatória. Outra pergunta que pode estar relacionada também com a compulsão alimentar, mas eu acredito, né, que é mais da impulsividade alimentar, é sobre o açúcar. Existe esse vício, essa dependência no açúcar, no doce? Existe porque o açúcar, ela induz aí a produção de dopamina. Então, se você tem essa condição de adorar o açúcar, né? Uhum. É uma forma de adoçar a vida, realmente tem essa condição, porque você vê crianças, né? Por exemplo, lá em casa, outro dia achei a Juju comendo Nutella atrás da geladeira, escondida. Olha aí. Obviamente, por conta dessa condição que o açúcar vicia, sim, por conta